Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Graça e paz, bênçãos de Deus para você e para sua querida família. Eu quero iniciar hoje com você uma reflexão cujo título pode ser Escândalos. Exatamente isso. A origem etimológica de escândalo encontra-se em uma palavra da língua grega, escândalon, que se refere a uma pedra na qual um indivíduo tropeça. Em português, o conceito refere-se a um evento que causa comoção ou irritação, atrai a atenção e suscita reação ou reações por parte das pessoas. Indo à Bíblia, Evangelho escrito por João, capítulo 8, versos 1 a 11. Aqui um episódio conhecido. Uma mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. E diz o texto bíblico que ela foi levada pelos líderes religiosos à presença de Cristo. E então eles disseram a Jesus assim: na lei Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor o que diz? Então está escrito que Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E eles insistiam na pergunta. E Jesus se levantou e disse assim: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. E Cristo então se levanta e pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peque mais. Observe que Jesus pergunta: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E eu vejo aqui uma lição importante. Quando nós estivermos diante de um escândalo, é importante que primeiro olhemos para nós mesmos. Se há algo de positivo no erro de outra pessoa, é o fato de que serve de alerta para mim e para você. Todos, de alguma forma, temos telhado de vidro. Não sei se você já ouviu esse ditado: quem tem telhado de vidro não atira pedra ao do vizinho. Todos estamos sujeitos a erros. Nós precisamos usar o escândalo para ver como nós mesmos somos frágeis e passíveis de errar. Outro texto bíblico que eu compartilho com você está aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Preciosa essa advertência de Deus por meio do apóstolo Paulo.
Observe, ele diz, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. E se você analisar o contexto, lê os versos anteriores, você vai ver que Paulo menciona erros cometidos pelo povo judeu no passado, pecados cometidos. E então ele diz que tudo isso foi para exemplo, como advertência a nós, a fim de que nós não cometamos, evidentemente, os mesmos erros que eles cometeram. E então Paulo diz, por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Observe o mau exemplo para que sirva de advertência para você. Alguém disse, o inteligente aprende com os seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Vou repetir, é simples, mas é importante esse conceito, essa ideia. O inteligente aprende com seus erros, ou seja, se você é uma pessoa inteligente e erra, ao sofrer as consequências do seu erro, você tira uma lição para si mesmo, a fim de não errar mais, de não seguir por esse mesmo caminho outra vez. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Melhor do que ser inteligente é ser sábio. Significa que o sábio não precisa errar para aprender. Ao observar os erros dos outros, ele tira lições para si mesmo. E assim, ele evita certos caminhos, certos procedimentos que trazem prejuízos, com base naquilo que ele vê nos erros cometidos por outras pessoas. Como eu disse há pouco, se há algum ensino com o erro dos outros, é exatamente esse. A gente precisa aprender pelo contraste. Você sabe que com as pessoas é assim, não é? A gente aprende tanto pelo exemplo, no sentido de imitar, como também a gente aprende com um mau exemplo, no sentido de evitar. Nos próximos dias nós vamos continuar pensando um pouquinho mais sobre esse tema de escândalos, com base no nosso contexto evidentemente cristão, né? Tendo a Bíblia como livro de referência e buscando na palavra do Senhor lições que sejam significativas para o nosso crescimento espiritual. Deus tem uma mensagem para você agora, por meio do Quarteto Arautos do Rei. Procuro em minha vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Muitas vezes tenho me sentido sem força pra continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi. Irmão, te erguerei, e o temor passará. Dá-me a mão, vamos orar, e assim descansar. Pra lutar, quando eu cair, tu me erguerás. Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar.
força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Se tu me erguerás. Senhor Deus e Pai querido, Tu sondas os corações, Senhor, e Tu sabes todas as coisas. Nesta hora nós, Teus filhinhos, com nosso coração unido em oração, nós queremos Te pedir, Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a termos sabedoria para viver, a discernirmos entre o bem e o mal e escolhermos sempre pelo bem. E que ao nós percebermos situações desagradáveis por erros cometidos por pessoas queridas, que nós as tratemos com respeito, com a dignidade que merecem, sem sentimento de acusação, de menosprezo, e que todos nós saibamos aprender, tirar lições significativas com os erros cometidos por outros, a fim de que nós não andemos por esses mesmos caminhos que trazem dor e tristeza. Ensina-nos, Senhor, a viver com sabedoria, com propósito, tendo uma vida de santidade. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.